Um dos personagens desses 5 anos de Lava Jato fugiu do Brasil antes de ter a prisão decretada. Um empresário, apontado como chefe de um esquema multimilionário de corrupção que, segundo o Ministério Público Federal, tinha a participação dos ex-governadores do Rio, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. O Fantástico localizou esse empresário. Ele está em Portugal, numa vida de alto padrão. Como mostram com exclusividade os repórteres Pedro Bassan, Arthur Guimarães e André Maciel. Do que esse homem tem medo? Ele raramente sai de casa a pé. Antes de entrar no prédio onde mora, olha ao redor. E já com a porta aberta, se volta mais uma vez. Chega até a espichar o pescoço. O homem é José Carlos Lavouras, conhecido como o chefe da máfia dos ônibus do Rio. Essas imagens exclusivas são as primeiras desde que Lavouras saiu do Brasil para escapar da Operação Lava Jato, em junho de 2017, no auge das investigações sobre o esquema que ele comandava. Nós interpretamos que houve sim uma fuga. E não é por acaso que ele jamais voltou ao Brasil desde então. José Carlos Lavouras é acusado de criar um esquema de corrupção que movimentou quase 350 milhões de reais. Por quase 30 anos, ele foi presidente do Conselho da FETranspor, a entidade que reúne representantes do setor de transportes do Rio. Nesse período, ele criou uma caixinha para recolher dinheiro dos empresários e pagar políticos. José Carlos, quando ele me chamou e me pediu que eu entrasse dentro dessa contribuição, dessa caixa de contribuição. No início, cada empresário contribuía com uma parte do faturamento das empresas. Lavouras juntava o dinheiro e repassava a políticos e autoridades. Em troca, os empresários conseguiam isenções de impostos, aumento de tarifas e lucros sem limites. Ali ninguém era santo. Todos agiam em conluio e cada qual buscando o seu interesse. Os empresários se perpetuaram no segmento e oferir o máximo de receita possível e os políticos também buscando o seu próprio enriquecimento. Em 2010, o esquema se sofisticou. A propina passou a ser paga também com dinheiro dos próprios passageiros. O saldo não utilizado dos cartões do Vale Transporte virava dinheiro vivo, que ia parar nas mãos dos políticos. Se esse crédito ele ficar parado na conta, ali, naquela conta do Vale Transporte, depois de um ano, esse Vale Transporte, esse crédito ele fica para o sistema, para o FETranspor. O esquema foi desmascarado há quase 2 anos na Operação Ponto Final, uma das fases da Lava Jato. A polícia encontrou planilhas que detalhavam o pagamento de Lavouras aos políticos. Quem fazia os acordos com agentes públicos era o senhor Lavouras. Lavouras, exatamente, confirmo isso, confirmo. Segundo a Lava Jato, chefes de 2 poderes foram corrompidos. No Executivo, os então governadores Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. No Legislativo, os ex-deputados Jorge Pisciani e Paulo Melo, que presidiam a Assembleia do Rio. Todos foram presos. Vários donos de empresas de ônibus também chegaram a ser presos. E enquanto todos iam para a cadeia, ele estava aqui. Cidade do Porto, norte de Portugal. Foi o destino escolhido por José Carlos Lavouras, que nasceu no Rio de Janeiro, mas também tem cidadania portuguesa. A equipe do Fantástico veio procurar por ele. Nossa primeira pista é um apartamento registrado em nome da mãe de Lavouras, na região da Boa Vista, uma área nobre da cidade. O duplex de 4 quartos é avaliado no mercado local em 800 mil euros, cerca de 3 milhões e meio de reais. Pelas informações da vizinhança, parece que estamos no lugar certo. Ah, ok. E é para fazer alguma reportagem? Sim, É o Carlos, é o outro prédio? Vou tentar lá, é o outro prédio. Não, é este prédio. É esta entrada aqui. Outra entrada. Esse é o endereço oficial de José Carlos Lavouras aqui em Portugal, que ele forneceu até mesmo para as autoridades portuguesas. Vamos ver se ele está em casa. Ninguém atende. Nós também procuramos por ele em outra área nobre da região, na cidade vizinha, Matosinhos.
Aqui nesse apartamento, de frente para o mar, quem vive é Armando Lavouras. Ele é irmão de José Carlos Lavouras e divide o comando das empresas da família com ele aqui em Portugal. Nós vamos tentar ligar para ele agora. Sim? Bom dia. Por favor, o senhor Armando Lavouras? Diga? Por favor, o senhor Armando? Não está. Ah, sabe aqui... Pretendia falar com ele. Aqui quem fala é Pedro Bassan, da TV Globo do Brasil. A senhora sabe que horas eu posso encontrá-lo, por favor? Neste momento eu não posso confirmar. Poderá ter que tentar mais tarde, está bem? Lavouras chegou a ter a prisão decretada pela Lava Jato em julho de 2017, mas já tinha fugido. Ele pretendia firmar a sua residência em Portugal. Quando ele saiu do país, ele não tinha decisão de prisão preventiva. Ou seja, ele não é um fugitivo da justiça. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde viria a ser alcançado, como de fato foi, por uma atuação da Lava Jato. Então não houve nenhuma coincidência nessa saída. A pedido da Justiça Brasileira, Lavouras chegou a ser preso em Portugal, quando ainda se hospedava nesse hotel 5 estrelas. Mas foi solto um dia depois. Desde então, parece sair de casa só pro essencial. Foi num desses momentos que nós o vimos pela primeira vez. Lavouras se dirige a um centro médico. Carrega uma sacola dessas usadas para guardar exames médicos. A aparência é diferente dos tempos em que ele vivia no Brasil. O empresário parece mais magro, deixou a barba crescer e usa óculos o tempo todo. O perito digital Wanderson Castilho diz que essas mudanças são típicas de quem não quer ser reconhecido. Só que as expressões faciais que existem nele, como as expressões do tempo, como a boca, o nariz, a sobrancelha, a entrada do cabelo, como da orelha também, todos são idênticos. Isso é como uma impressão digital facial. José Carlos Lavouras leva uma vida muito confortável. Durante os 10 dias em que o Fantástico acompanhou a movimentação dele em Portugal, Lavouras só andou com motorista, em 2 carros de luxo. Este modelo, mais caro, custa lá o equivalente a R$300 mil. A caminhada até o restaurante no fim de semana é a única quebra na rotina. É quando ele tem certeza de que está sendo observado. Quando ele sai de casa novamente, é hora de buscar explicações do homem que a justiça tanto quer ouvir. Senhor José Carlos? Senhor José Carlos? O senhor está em Portugal para escapar da justiça brasileira? O senhor pretende voltar ao Brasil para prestar contas para a Lava Jato? Nós tentamos falar com ele, ele cobriu o rosto e o motorista acelerou. É só o advogado de Lavouras no Brasil que responde a nossa pergunta. O empresário não volta tão cedo. E apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter negado a revogação da prisão de Lavouras, a defesa dele discorda. Ninguém é obrigado a voltar ao Brasil para ser encarcerado por uma decisão ilegal. E ele pode responder a todos os processos brasileiros em Portugal. A legislação assim o permite. Não foi só esse movimento que ele praticou, de ir para Portugal se beneficiando da cidadania. Ele apagou registros que ele tinha no telefone, tudo tentando, de alguma maneira, mascarar a relação que até então ele mantinha com deputados, com o ex-governador. Longe da justiça brasileira, o empresário segue a rotina. José Carlos Lavouras, agora chegando à empresa de ônibus dele em Portugal. É aqui que ele trabalha. A garagem fica em Gondomar, uma cidade na região metropolitana do Porto. Bom dia. O senhor José Carlos Lavouras, por favor? Obrigado. Ele diz que não está na empresa onde ele acabou de entrar. É informação aqui da recepção. Na garagem não passamos da porta. A frota tem mais de 100 ônibus e basta andar pelas ruas para perceber que, assim como no Rio de Janeiro, aqui a família Lavouras domina o negócio. Já na qualidade do serviço, a diferença é gritante. Vamos dar uma voltinha. Como a gente vê, o padrão dos ônibus aqui é bem diferente do Brasil. Poltronas acolchoadas, ambiente climatizado,
Wi-Fi grátis, tudo isso pelo preço da passagem. E funciona. Aproveitando aqui o Wi-Fi grátis, a gente pode ver que José Carlos Lavouras teve 2 vezes a prisão preventiva decretada pela Lava Jato. Uma vez na Operação Ponto Final e outra na Operação Cadeia Velha. E nessas 2 vezes ele já estava aqui em Portugal. É hora de saltar do ônibus para uma viagem mais longa. Nosso destino é a cidadezinha de Carvalhelhos, a pouco menos de 150 quilômetros do porto. Vamos em busca de outra empresa da família Lavouras. Ao contrário da cidade grande, aqui não podemos contar muito com as informações da vizinhança. Mesmo assim, chegamos. Nos anos 80, a família Lavouras comprou essa empresa de água mineral. Com máquinas modernas, hoje a fábrica pode produzir 30 mil garrafas por hora. As empresas de José Carlos Lavouras atuaram durante muitos anos nesses lugares tranquilos e afastados. Mas as descobertas da Lava Jato chamaram a atenção das autoridades aqui na Europa também. O Ministério Público português suspeita que o dinheiro da corrupção no Brasil esteja viajando pelo mundo até ser lavado aqui em Portugal com água mineral. Nesse documento, obtido com exclusividade pelo Fantástico, os procuradores de Portugal indicam que Lavouras e os irmãos estão utilizando as empresas da família para camuflar a origem ilícita de fundos. Ou seja, os 3 irmãos estariam cometendo crimes de branqueamento. Termo usado em Portugal significa lavagem de dinheiro. Os procuradores identificaram 2 transferências suspeitas, vindas do paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. Se ele é suspeito de lavagem de capitais e de transações ilícitas, por que o Ministério Público português não consegue formular uma denúncia formal contra ele? É uma dúvida. Ele está sendo investigado. Ele não foi denunciado e não foi condenado. A extradição de José Carlos Lavouras para o Brasil foi negada pelo governo de Portugal, com o argumento de que ele é cidadão português. Ele é um cidadão brasileiro também e assim, até então não voltou mais ao país, obviamente, porque ele sabe que houve uma atuação do poder público em face dos crimes que ele praticou. Então é inegável que ele está tentando se furtar a aplicação da lei brasileira. Com as informações enviadas pelas autoridades brasileiras, José Carlos Lavouras continua sendo investigado pelos crimes da Lava Jato, mas agora na corte portuguesa. Ou seja, enquanto vive tranquilamente do outro lado do oceano, Lavouras aguarda a investigação, que corre em segredo de justiça, longe da Lava Jato, sem testemunhas ou delatores por perto e sem os passageiros dos ônibus para reclamar.